Você já ouviu falar em experimentos médicos nazistas? Mas o que acontecia atrás das portas de Auschwitz ultrapassa qualquer coisa que você já imaginou. Enquanto milhares morriam nas câmaras de gás dentro de certos barracões, um homem de jaleco branco decidia quem vivia e quem virava cobaia. Ele não gritava, não ameaçava, ele apenas observava, com uma prancheta nas mãos e olhos frios como gelo. Esta não é só a história de Joseph Mengele, o anjo da morte. É a história real de crianças mutiladas, de gêmeos separados, de experimentos que desafiam a lógica, a moral e até mesmo a ficção científica. E o mais perturbador é saber que tudo foi feito em nome da ciência. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir não é apenas um documentário, é um mergulho no lado mais sombrio da história humana. Curiosofobia. O barulho das botas sobre a neve suja ecoava como um relógio macabro que marcava cada segundo de vida ou morte. Do outro lado da cerca de arame farpado, tremendo de frio e medo, um grupo de prisioneiros se enfileirava. Entre eles, gêmeos, anões, mulheres grávidas, crianças com olhos arregalados e mãos trêmulas. Quando ele surgia, com um jaleco branco impecável e a expressão quase serena, os outros oficiais paravam. Era como se o tempo congelasse. Ele não gritava ordens, apenas apontava. E com aquele simples gesto dividia destinos, separava irmãos, marcava o começo de algo muito mais cruel do que a morte. Era chamado de Anjo da Morte, mas esse apelido quase poético escondia algo muito mais sombrio. Seu verdadeiro nome era Joseph Mengele. E sua obsessão não era apenas por exterminar. Era por entender, moldar e controlar a vida humana em sua forma mais bruta, como se estivesse no comando de uma fábrica de corpos, onde emoções, dor e dignidade eram descartáveis. Era um palco montado no coração do inferno, onde médicos não curavam, criavam abominações em nome de uma ciência deturpada. Mengele via os corpos como dados, os ossos como gráficos, os olhos como variáveis de uma equação racial. Os prisioneiros eram transformados em experimentos vivos, tratados como objetos com código de barras invisível, catalogados, testados, descartados. Não era só crueldade, era cálculo. Cada escolha tinha uma lógica perversa por trás. Mengele fazia anotações detalhadas, desenhava esquemas, registrava batimentos cardíacos, medição dos órgãos, resposta à dor. Ele queria respostas, mas as perguntas que fazia sequer deveriam ter sido feitas. E o mais perturbador era o tom quase clínico, frio, como se fosse apenas um estudo de campo. Mengele sorria para as crianças, dava balas, conversava com elas e, no momento seguinte, as colocava em câmaras de pressão, amputava membros sem anestesia, injetava substâncias nos olhos para tentar mudar sua cor. Ele era obcecado por gêmeos. Viajou por trens lotados de prisioneiros apenas para interceptar irmãos com aparência semelhante. Aos olhos dele, gêmeos era uma chance rara de manipular o DNA humano em tempo real. Injetava doenças em um e deixava o outro são. Observava quanto tempo o primeiro sobreviveria e o que aconteceria com o segundo. E quando um morria, o outro era morto também, para que fossem dissecados juntos. Mas Mengele não agia sozinho. Havia toda uma rede de médicos, assistentes e soldados que garantiam que os experimentos fossem realizados com eficiência. Era um sistema montado como uma engrenagem perfeita, onde cada prisioneiro era uma peça substituível. A ciência e a ideologia nazista se misturavam como ácido e pólvora. Era um mundo invertido. O que deveria salvar, destruía. O que deveria curar, matava. A medicina virou uma ferramenta de dominação. E o mais chocante é que aquilo era documentado, fotografado, arquivado. Eles queriam provar que estavam certos. E isso é o que torna tudo ainda mais insuportável de aceitar. Não era só um desvio. Era uma política institucional, uma ciência oficial. A ideia de que vidas podiam ser pesadas numa balança de valor genético. Havia um hospital dentro de Auschwitz. Mas os corredores não tinham cheiro de éter ou de flores deixadas por familiares.
Tinha um cheiro de carne queimada, de sangue coagulado. Em uma das salas, gêmeos eram costurados pelas costas em tentativas absurdas de criar siameses artificiais. Em outra, prisioneiros tinham seus órgãos expostos enquanto ainda estavam vivos para estudo de reações neurológicas. Mengele anotava tudo, com meticulosidade, como se estivesse preparando uma tese. Ele acreditava que, ao fim da guerra, seria reverenciado como pioneiro, um gênio que desvendou os segredos da raça humana. Não via monstros em seus experimentos, via avanços. Vangloriava-se de seus dados, como se aquilo fosse um troféu. E talvez o mais terrível de tudo é que ele nunca demonstrou arrependimento, nunca hesitou, nunca sequer pareceu duvidar daquilo que fazia. Para ele, era ciência, era dever, era quase uma missão pessoal. E isso nos obriga a encarar uma pergunta desconfortável. Quantos outros acreditavam como ele? Quantos, em silêncio, executaram ordens com a mesma frieza? Enquanto os trilhos dos trens ainda fumegavam com a chegada de mais prisioneiros, Mengele já preparava seus relatórios. Selecionava seus pacientes. A cada novo lote de prisioneiros era como se abrisse uma nova coleção de cobaias. Ele não buscava curas, buscava padrões raciais superiores. Queria provar a superioridade da raça ariana, não com discursos, mas com experimentos de carne e osso. Quando o avanço das tropas aliadas começou a ameaçar o Império Nazista, muitos arquivos foram queimados. Mas boa parte das anotações de Mengele sobreviveu. E foi aí que o mundo percebeu a extensão da loucura. Relatórios cirúrgicos, gráficos, fotos, laudos clínicos. Era uma biblioteca da barbárie. Não escrita por um lunático isolado, mas por um homem com formação acadêmica, com acesso a laboratórios, com apoio logístico. E, ironicamente, depois do fim da guerra, Joseph Mengele simplesmente desapareceu. Enquanto os sobreviventes lutavam para encontrar justiça, ele se escondeu. Fugiu como um fantasma, mudou de nome, viveu como um homem comum. Chegou a passear por praias, a frequentar jantares. Tudo isso enquanto os ecos dos gritos de Auschwitz ainda ressoavam em quem viveu aquilo. O mais doloroso é pensar que muitos dos que o ajudaram a desaparecer sabiam exatamente quem ele era, mas preferiram o silêncio. Mas me diz, o que você está achando dessa história horripilante? Como você classificaria uma pessoa que cometeu essas atrocidades? Nos diga aqui nos comentários. Bem, continuando. O homem que jurou fazer o bem pela medicina usou o bisturi como arma. Não em campos de batalha, mas em salas frias e úmidas. Não contra soldados, mas contra crianças, mães, velhos. E enquanto o mundo tentava entender como tamanha crueldade foi possível, Mengele se tornava símbolo de uma das perguntas mais angustiantes da história. Até onde alguém pode ir quando acredita estar fazendo a coisa certa? Ele cruzou oceanos com o mesmo silêncio com que cruzava os corredores de Auschwitz. Não houve sirenes, nem tiros, nem perseguições cinematográficas. Joseph Mengele desapareceu como uma sombra inteligente, deixando para trás não só seus arquivos e experimentos, mas também milhares de vozes silenciadas. A primeira parada foi a Itália. De lá, seguiu rumo à Argentina, usando uma rota que muitos outros nazistas usaram, o que hoje chamamos de Red Lines, rotas de fuga secretas, muitas vezes facilitadas por simpatizantes, clérigos e até governos em silêncio conveniente. Enquanto o mundo celebrava o fim da guerra e julgava criminosos em Nuremberg, Mengele vivia em Buenos Aires sob nome falso, em uma casa modesta, com vizinhos que sequer imaginavam que o homem de fala calma e modos gentis era o mesmo que costurava crianças em nome da genética nazista. É quase insuportável pensar que por mais de 30 anos ele viveu uma vida relativamente tranquila, sem justiça, sem punição, frequentava cafés, lia jornais, escrevia cartas, tinha amigos, conhecidos, talvez até simpatizantes. Ele não apenas fugiu, ele se reintegrou ao mundo. E durante esse tempo, os sobreviventes continuavam tendo pesadelos. As cicatrizes físicas e mentais não sumiam. Mas Mengele, o homem que as causou, parecia ter sido engolido por uma terra que o acolheu com silêncio. Aos poucos, sua paranoia crescia.
A cada ano, a pressão internacional aumentava. Agentes do Mossad o procuraram, assim como caçadores de nazistas liderados por Simon Wiesenthal, mas sempre estavam um passo atrás. Mengele mudava de identidade com a mesma habilidade com que mudava de endereço. Chegou a viver no Paraguai, depois no Brasil. Teve ajuda, proteção, recursos. Tudo isso garantido por uma rede oculta que via nele mais do que um criminoso de guerra. Via um símbolo, uma lenda obscura. Há relatos de que, mesmo nos seus últimos anos, ele ainda escrevia sobre eugenia, ainda sonhava com a pureza racial, como se o tempo não tivesse passado, como se o mundo não tivesse aprendido nada com o horror que ele ajudou a construir. Mas o que mais choca é o fim. Josef Mengele morreu afogado, de maneira banal, simples, sem julgamento, sem prisão, sem punição. Em 1979, enquanto nadava em uma praia de Bertioga, no litoral paulista, sofreu um derrame e afundou. Seu corpo foi enterrado com outro nome. A verdade só veio anos depois, após testes de DNA confirmarem a sua identidade. E assim a justiça perdeu. Não pelos tribunais, mas pelo tempo, pelo silêncio, pela burocracia. Mengele escapou da única coisa que seus prisioneiros nunca tiveram, a chance de serem ouvidos, de verem seus algozes pagar pelo que fizeram. Mas os arquivos dele permaneceram. E, ao longo das décadas, passaram a ser estudados não como fontes científicas, mas como provas do limite entre conhecimento e insanidade. Suas anotações não revelavam avanços, mas revelavam o vazio moral de um homem que usava jaleco como escudo para sua monstruosidade. O nome Mengele virou sinônimo de crueldade fria. Não a crueldade impulsiva de quem comete um crime passional, mas a crueldade planejada, sistemática, racional. O que ele fez não pode ser descrito apenas como atrocidades médicas. Foi a desconstrução da ética em seu nível mais básico. Ele destruiu não só corpos, mas o próprio conceito de humanidade. E isso nos obriga a olhar com atenção para o presente, porque quando ciência e ideologia se unem sem empatia, a história mostra o que pode acontecer. Hoje, nos porões de museus, nos arquivos de guerra, nas memórias de sobreviventes ainda vivos, o nome Mengele não é apenas lembrado. Ele é estudado, investigado, exposto. Não como forma de eternizá-lo, mas como um aviso gravado a fogo na história. Um lembrete de que o progresso sem ética é apenas outra forma de destruição. Os gêmeos que sobreviveram aos seus experimentos carregaram sequelas físicas e emocionais por toda a vida. Muitos sequer sabiam exatamente o que lhes havia sido feito, sentiam dores, tinham deformidades, pesadelos. E ao tentar entender o passado, descobriam, aos poucos, as anotações detalhadas que Mengele havia feito sobre seus corpos, como se fossem apenas estatísticas. Há algo de especialmente perturbador nisso. Ser reduzido a um número, a um experimento e depois ter que descobrir em páginas frias de arquivos históricos o que foi feito com você. Isso não é apenas violência física, é um roubo da própria identidade. E ainda assim, muitos desses sobreviventes encontraram força para contar suas histórias. Foram às câmeras, aos livros, às escolas, porque sabiam que o silêncio era o que permitia que pessoas como Mengele escapassem. A história de Josef Mengele é uma ferida aberta na memória coletiva da humanidade. Não porque ele foi o único, mas porque foi o mais emblemático, o que mais personificou o colapso da ética em nome da ciência, o que mais manipulou a medicina para servir à morte. E ainda hoje, quando falamos dele, não é apenas para lembrar o que foi feito, é para lembrar o que pode ser feito de novo, se esquecermos. Se permitirmos que o conhecimento se torne ferramenta de supremacia, se deixarmos que a ciência se curve a ideologias. Porque no fim, Mengele não era um monstro mitológico, era um homem, educado, culto, com diploma. E isso talvez seja o mais assustador. Mas nem mesmo o oceano, nem os anos escondido atrás de identidades falsas foram suficientes para apagar os rastros que Josef Mengele deixou. O mundo pode ter demorado a entender a extensão do que aconteceu dentro dos laboratórios improvisados de Auschwitz. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, tem uma força inevitável. E ela começou a emergir nos depoimentos, nos processos judiciais, nos relatos gravados com vozes trêmulas de ex-prisioneiros.
Cada testemunho era um fio de memória costurado ao tecido rasgado da história. Os nomes das vítimas não estavam nos jornais da época. Estavam nos arquivos médicos, nos relatórios clínicos que tratavam vidas humanas como objetos de observação. Havia listas de gêmeos, anotações sobre pigmentação, comparações anatômicas feitas à força. Mengele escrevia como quem registra resultados laboratoriais de cobaias. Mas suas cobaias tinham nomes, tinham pais, tinham sonhos, tinham identidade. Ele apenas a apagava com um bisturi. Durante muito tempo, o mundo olhou para Mengele como um símbolo do horror. Mas o que mais assusta é que, em meio a tudo isso, ele continuava se vendo como cientista. Ele acreditava que estava fazendo algo relevante. Não havia arrependimento nem dúvida, apenas método. Isso muda completamente a narrativa do mal, porque não é mais um homem tomado por loucura ou ódio. É um homem racional, operando com convicção. E é aí que mora o verdadeiro perigo, quando alguém acredita profundamente que seus atos são justificados por uma ideologia, uma missão, uma teoria. Depois de sua morte, quando os restos mortais foram exumados e identificados, o nome Mengele voltou a estampar manchetes. Mas dessa vez, não havia fuga. Só a frieza de um túmulo sem marca. Seus ossos passaram a ser usados por universidades brasileiras em cursos de medicina forense. Ironia brutal para alguém que tanto abusou da ciência. Era como se o destino decidisse fazer dele, pela primeira vez, um objeto de estudo ético. E ainda assim, mesmo morto, a figura de Mengele alimenta teorias, debates, discussões acadêmicas. Porque o mal que ele representava não está confinado à década de 1940. Ele ressurge em outros rostos, outras ideologias, outras justificativas. E a medicina, como qualquer campo do conhecimento, ainda precisa lidar com esse passado. Ainda precisa se perguntar: como foi possível? Onde estavam os limites? Quem os desenhou? E quem os apagou? Em muitos momentos, nos deparamos com decisões éticas em pesquisa, ciência, medicina. Mengele é o extremo, o abismo. Mas ele nos obriga a olhar para cada escolha, cada teste, cada avanço, com responsabilidade redobrada. Porque a linha entre avanço e abuso é mais tênue do que parece. E a memória é o nosso único antídoto. Não basta lembrar o nome dele, é preciso lembrar dos rostos que ele tentou apagar, das vidas que ele tratou como dados, das crianças que nunca puderam crescer. Os sobreviventes de Auschwitz, em sua maioria, nunca quiseram vingança. Queriam memória, queriam verdade. Queriam que o mundo soubesse, com todos os detalhes, com toda a dor, o que aconteceu atrás dos arames farpados, longe das câmeras, onde a medicina se tornou arma. E quando contaram suas histórias, elas ecoaram como gritos de alerta, não apenas sobre o passado, mas sobre o que o futuro pode repetir, se esquecer. Hoje, quando um médico presta seu juramento, carrega, mesmo sem saber, o peso de uma história como essa. Porque ética não é apenas uma regra, é um compromisso com a humanidade. E cada vez que um profissional de saúde salva uma vida, ele apaga um pouco da escuridão deixada por alguém como Mengele. Mas só conseguimos avançar de verdade quando não fugimos dessas memórias, quando as estudamos, quando as enfrentamos, porque a negação, o esquecimento ou a omissão, esses sim são aliados do mesmo mal que um dia andou livre entre barracões de concreto e fumaça. O campo de concentração de Auschwitz hoje é um memorial. Um silêncio pesado preenche o lugar onde um dia houve gritos. As salas de experimento estão vazias, mas ainda exalam a presença dos que nunca saíram de lá. Visitantes do mundo inteiro caminham por entre as ruínas, tocam os trilhos, leem os nomes nos muros, e é ali que o nome Mengele aparece, não como destaque, mas como cicatriz, porque ele não é lembrado para ser glorificado, ele é lembrado para que nunca seja repetido. Em última análise, não é a figura de Joseph Mengele que deve ocupar nossa memória. São os olhos das crianças que ele marcou, as mãos dos gêmeos que foram separados, o silêncio dos que jamais voltaram. São eles que merecem ser lembrados. São eles que contam a verdadeira história. E se contarmos essa história, sem medo, sem filtros, sem esquecer nenhum detalhe, talvez consigamos evitar que ela se repita. Porque a história, mesmo a mais sombria,
é também uma bússola, uma advertência, um eco que precisa ser ouvido. No fim, Joseph Mengele morreu sozinho, enterrado com um nome falso, sem homenagem, sem lápide. Mas o que ele deixou não foi esquecido. Está nos arquivos, nas vozes, nas cicatrizes, nos livros. E, acima de tudo, está no compromisso daqueles que se recusam a permitir que o horror se esconda na escuridão do esquecimento. O legado do Anjo da Morte não é um mito, é um lembrete brutal do que acontece quando o conhecimento perde sua alma, quando a ciência vira instrumento de ideologia, quando o jaleco branco se torna uniforme de guerra. E por mais que ele tenha tentado desaparecer, sua história continuará sendo contada. Não por ele, mas por aqueles que sobreviveram. Por aqueles que carregam a memória como escudo. E por aqueles que ainda hoje acreditam que o conhecimento, sem ética, é só mais uma forma de violência. O horror que Mengele deixou para trás não pode e não deve ser esquecido. Cada relato, cada cicatriz, cada voz que sobreviveu carrega uma parte dessa verdade incômoda, mas necessária. E aqui no Curiosofobia, a gente não conta histórias para chocar, a gente expõe o que o mundo tentou enterrar. Se você acredita que a verdade precisa ser contada, por mais dolorosa que seja, considere se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário aqui embaixo. Qual é o limite da ciência? E quem decide quando ele foi ultrapassado? Conta pra gente o que você pensa. Nos vemos no próximo mergulho pelas histórias mais sombrias que já existiram.